Aí vamos só ler o 1 do 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo texto da Escritura. Esse texto que faz cirurgias na nossa alma, aonde nem um bisturi chega, aonde nem uma mão médica alcança. O Senhor faz cirurgias absolutamente necessárias, pertinentes, que ninguém consegue fazer. E faz isso por meio da palavra. Por isso que nessa manhã o Senhor opera em nós a tua vontade. Por meio da Escritura, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma palavrinha que eu gosto muito de usar, eu aprendi com o pastor Eliandro, o meu grande professor, o termo despistar. Né? O que é um despiste? O que é despistar? Despistar é dar uma pista falsa. Né? É alguém querer te enganar e te dar uma pista falsa para cansar você, para que você procure aquilo que você quer em lugares errados, para que você vá a um lugar indicado, porém quando você chega lá era mentira. Deram uma pista falsa. Fazem isso, por exemplo, contra as autoridades policiais de investigação, né? Muitos criminosos fazem isso para tentar ganhar tempo contra a polícia. Então dão pistas falsas dos seus crimes para que a polícia investigue em lugares errados, enquanto eles estão fugindo ou estão em outro lugar. E nós somos despistados diariamente. E nada tem tanto poder de nos despistar da vida proposta pelo Evangelho do que o pecado que nos habita. A gente é despistado pelo pecado o tempo inteiro. O tempo inteiro o pecado nos dá dicas de lugares bons, onde o prazer é certo, onde a satisfação é certa, e você chega lá era mentira. Você chega lá era frustração. Era uma pista falsa. Era um engano. Então, o pecado que habita em nós faz isso conosco diariamente. Nos despista da verdadeira realização que está em Cristo e na vida com Deus. Tenta sugerir a nós que existe alguma coisa fora da vontade de Deus que possa nos satisfazer e nos dar prazer de fato, quando isso não é verdade. Então, esse pecado que nos despista está sempre em nós. E esse é o dilema da condição nossa como seres humanos. E qual é? O dilema consiste em que o homem foi criado para a glória de Deus, mas carrega dentro de si uma natureza caída, corrompida, desde a infância, devido à desobediência de Adão. Essa é a nossa sina. E essa nossa natureza caída, ela confunde liberdade com autonomia. Veja que difícil é esse. Hã? O Evangelho nos promete o quê? Liberdade. Agora, liberdade no Evangelho não é fazer o que quer. Liberdade no Evangelho é fazer o que é certo. Isso é ser livre. Eu não sou livre quando faço o que eu quero. Eu sou livre quando faço o que é certo. Não é? Você para numa blitz e resolveu não pagar o documento do carro, por qualquer razão que seja. Você fez o que você quis. Não vou parar. Esse governo aí só fica tomando dinheiro da gente, eu não vou dar dinheiro para mais ninguém. E não vou pagar mesmo. Você fez o que você quis. E acha que é livre para fazer o que quer. Caiu na blitz, você percebe que você só é livre quando faz o que é certo, não o que tem vontade. Porque o policial vai olhar o seu documento e vai dizer, ó, você perdeu o carro. Vai para o pátio. E só para você quitar todos os débitos que você tem de novo. E aquele que mesmo contra a vontade fez o que é certo, pagou, o que o guarda diz quando para ele numa blitz? Você está liberado. Você está livre. Pode ir e vir. Nada impede. Percebe então que ser livre é fazer o que é certo e não fazer o que quer? É fazer o que é certo fazer. Então, o pecado nos despista, nos fazendo confundir liberdade com autonomia. A gente acha que ser livre é ser autônomo, é não dever nenhuma satisfação a ninguém, muito menos a um ser que a gente não vê com os olhos, que é Deus.
eu sou autônomo. Não, ninguém é autônomo. Ninguém é. Se você é um ser humano como eu, que precisa se alimentar, você depende de alguém que plantou aqui. Alguém teve que plantar, alguém teve que cultivar, alguém teve que colher, alguém teve que ensacar, alguém teve que colocar na prateleira do mercado para você ir lá e comprar. Onde que tem autonomia? A não ser que você mastigasse a própria língua e ela se regenerasse todos os dias que você mastigar de novo, não tem outro jeito de ser autônomo. Você não produz as próprias coisas, não é? A roupa que estamos vestindo, nem de longe foi a gente que fez. Agora eu vou pensar que você veste a ideia de outro. Alguém fez essa roupa do jeito que ela é e te agradou, e você comprou a ideia de alguém. Você não pediu para fazer essa roupa, provavelmente, a não ser que você tenha mandado fazer, é outra história. Mas você comprou o gosto de uma pessoa, o gosto de alguém que fez aquilo. E o sonho de quem cria essas coisas é que vire tendência para ela poder vender em larga escala. Tomara que todo mundo goste dessa blusa que o Felipe está vestindo, porque eu vou fazer um monte e vou vender delas. Se só o Felipe gostar, ele vai fazer só uma e vai tirar de linha, porque não agradou a maioria, ele precisa ganhar. Percebe? A gente está sempre comprando ideia de outros. Como que a gente é autônomo? Então o pecado que habita em nós confunde liberdade com autonomia. Confunde graça de Deus com permissão irrestrita para tudo. A gente olha um Deus gracioso, cheio de graça, de bondade e de verdade, e confunde isso com o quê? Com permissão irrestrita. Deus permite tudo. Aí se você vê meme, né? Tem o Júnior Trovão que diz: "Você quer fazer isso? Pode. Quer fazer outra coisa? Pode. Só que no final, você não vai poder entrar na glória." Essa questão de Deus permitir, gente, é uma coisa que a gente tem, é uma linha fina para se pensar, né? Quando Deus ama, não é que ele permite, ele nos provoca até o erro para que ele nos salve e nos tire daquela situação. Mas a graça de Deus, por mais que seja a graça e um favor, né, revelado nessa cruz, essa graça, ela tem que nos trazer um senso de responsabilidade. Temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. E esse pecado que nos habita nos despista também, confundindo a misericórdia de Deus com negligência moral. A gente acha que porque Deus é misericordioso, Deus está sempre disposto, como um grande avô, uma grande avó, passar a mão na cabeça e dizer: meu neto é lindo, não importa se ele está atacando fogo no lugar. Meu neto é lindão. Aí Deus é essa pessoa que passa a mão na nossa cabeça o tempo inteiro, porque a gente acha que a misericórdia dele é negligência moral. E Deus diz: olha que fofo. Ah, e está fazendo uma besteira desse tamanho, mas ele é tão fofinho. E aí vivem nessa graça de Deus barata, mentirosa, e numa misericórdia barata e mentirosa. Percebe como o pecado nos despista? Aqui em 1 aos Coríntios, nessa carta aqui, Paulo está mostrando como esse engano pode se tornar ainda pior, pode ficar pior, mais nocivo, quando em vez de nos fazer se humilhar diante da graça, nos faz utilizar uma desculpa para manter uma independência moral. Ele diz: isso piora em nós, fica mais nocivo. Porque ao invés de a gente olhar para tudo isso que Deus fez e nos humilharmos diante dele, a gente utiliza o que Deus fez como uma desculpa para ficar independente ou para ser independente moralmente. Isso é muito perigoso, porque isso mistura espiritualidade com orgulho. Mais uma vez, um despiste. Isto confunde espiritualidade com orgulho. Você acha que é uma mulher e um homem muito espiritual e no final você só é alguém muito orgulhoso, muito legalista, muito 880. De uma forma sutil, é idolatrar o eu. É tornar-se Deus de si mesmo e servo de si mesmo, né? Por isso que Paulo vai usar aqui nessa carta exemplos do Antigo Testamento para advertir os coríntios e a nós também sobre a história do povo do deserto. Ele diz: olhem para trás, olhem para o povo no deserto.
Aquilo que aconteceu no deserto e está registrado nas páginas do Antigo Testamento não é só um relato histórico para a gente aprender história, mas é um certo tipo de tipologia espiritual. Está lá como exemplo para a gente. É um espelho para as nossas atitudes. E o povo do deserto fez o quê? Tornou-se orgulhoso. Foi despistado pelo próprio pecado, convivendo com Deus 40 anos, experimentando Deus como talvez nenhum outro povo na história do povo de Deus experimentou, vendo o que Deus pode fazer. O argumento de Paulo aqui gira em torno da seguinte pergunta: por que que os israelitas pereceram no deserto? Por que que eles ficaram 40 anos andando em círculos até que aquela geração toda morresse, para entrar só dois, Josué e Caleb? Nem Moisés pisou na terra da promessa. Mas morreram todos aqueles que saíram do Egito, exceto dois. Entraram filhos, netos, outras gerações, mas aquela geração morreu. 40 anos andando em círculo, Deus fazendo eles andar em círculo para esperar até o antepenúltimo morrer. Por que que eles pereceram assim? Se, Paulo diz, experimentaram milagres visíveis e diretos de Deus, como que eles podem ter perecido experimentando o que experimentaram? Eles viram a abertura do Mar Vermelho, eles viram o maná, eles viram uma água, a água brotar da rocha, eles viram uma nuvem que caminhava com eles de dia, eles viram uma coluna de fogo que caminhava e estacionava com eles à noite. Milagres, 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 milagres que ninguém mais viu. E eles viram isso por 40 anos, gente, vendo essas coisas acontecer. E muitos deles, a maioria esmagadora, pereceu por incredulidade e rebeldia, mesmo experimentando tudo isso. Percebe então que o problema deles não foi a ausência de experiência religiosa? Se tem alguém com experiência religiosa para contar, eles falam aqui. Não foi a ausência de experiência religiosa o problema, mas foi a ausência de fé que transforma o coração. A gente pode ser e é objeto de milagres de Deus diariamente. Tem milagres que Deus faz para você diariamente que você nem faz ideia que estão acontecendo. Livramentos que você não faz nem ideia que estão ocorrendo. Você não percebe esses milagres, mas experimenta-os. Agora, o que isso muda? Neles não mudou nada. Você já pensou você ficar tão habituado com uma coluna de fogo para te esquentar e te iluminar à noite, a ponto daquilo se tornar até inconveniente? Eu não duvido que um israelita de madrugada diz: "Ô, apaga essa luz, desliga esse negócio". Você fica tão habituado com o milagre que tem hora que você começa a rejeitar milagre. Você começa a criticar, né? Maná, um milagre, pão que brota do chão, deixa eu ver antes, mas só pão. Né? É que nem a gente quando era da escola, né? A escola dá a comida e a gente critica a comida. Mas isso aqui de novo. Tá gravado aqui, mas eu vou falar. No seminário tinha uns angolanos lá. Eu achava muito engraçado. Que eles chegaram lá, pelo menos o da minha sala, o Ribeiro, e o feijão para eles é como a maionese para nós. É só em data especial que a gente come maionese, né, não é só no domingo. Então o feijão para eles lá era isso. E quando chegaram aqui no Brasil, tem feijão que todo dia, no café da manhã, no almoço, na janta, café da tarde, de madrugada, levado para comer feijão, eles ficaram encantados. Aí chegou com 2 meses, ele dizia: "Eu não aguento mais feijão", "Mas só tem feijão, meu filho, você só come". Ele começou a reclamar daquilo que para ele era uma coisa especial e tão especial que tinha data para comer. A gente fica tão habituado com as coisas que passa a reclamar até se isso for milagre de Deus. Então perceba que não são experiências que fazem falta, é fé. É fé para olhar aquilo, como parte de Deus, como vindo de Deus. Então isso mostra para nós apenas que experiência externa, por mais espetacular que seja, não garante perseverança na fé. Pode ser a experiência que for, não garante perseverança na fé, se o coração não for de verdade convertido. De verdade. Então veja, toda a história, Paulo está dizendo, do povo de Deus, aponta para quê? Para o fato de que privilégios espirituais não são sinônimos de maturidade espiritual. Não são.
privilégios espirituais não são sinônimos de maturidade espiritual. Muito pelo contrário. Se você conhecer alguém místico demais com respeito ao evangelho, dado a revelações, profecias, visões, sonhos, vê anjo pendurado em poste como quem vê um cachorro caramelo na rua, enxerga tudo que ninguém enxerga. Quanto mais essa pessoa é assim, você mesmo vai tirar o seu diagnóstico. Mais imatura ela é. Mais dada a vento de doutrina ela é. Mais acreditando em bobagens ela fica. Quanto mais arte espiritual ela tiver, mais infantilizada será o comportamento dessa pessoa. Dias atrás, Augusto Nicodemos deu um depoimento na internet e disse: eu vivo a minha vida cristã, a maioria do tempo, 98% do tempo, sem experiência espiritual, só crendo, só acreditando no que a palavra diz, e isso basta. Mas malharam ele na internet. Por isso que é presbiteriano, é frio, gelado, picolé, não sente coisa nenhuma. E aí você diz, então se sentir é o jogo, se sentir é o negócio, vamos com um lugar onde sente. Aí você não fica 5 minutos dentro do lugar. Porque é loucura em cima de loucura. Quem recebe meme aí, sabe, é gente subindo em pilar, é gente imitando metralhadora, infantis. Nem os nossos filhos mais brincam de arminha. Hoje é jogos. E tem gente velha, crente, brincando de arminha dentro da igreja. E percebe? Quanto mais a pessoa persegue isso, mais infantil ela é. Paulo está dizendo, o povo experimentou no deserto o que nós aqui, até a geração de Paulo aqui, na redação da carta, não experimentou. E isso não adiantou nada. 40 anos para morrer, vendo milagre todo o dia. Porque não tinham fé. Quem entrou? Os únicos 2 que tiveram fé. Não é? Quando Caleb e Josué entram lá e trazem cacho de uva que tem que carregar em 2. Você imagina o tamanho do cacho de uva, gente? Para ter que 2 homens carregar. Aí eles voltam, são 10 espias, 8 dizem o quê? É bonito o lugar, mas nós não vamos entrar não. O povo lá é gigante, tudo armado. Os 2 dizem, não, a terra é nossa, Deus já deu, o que vocês estão falando? É só chegar e pegar. Fé. Por isso os 2 não morrem. Porque criam muito mais do que experimentavam. Esse é o ponto de Paulo aqui para eles. Em outras palavras, gente, a fé verdadeira é provada não apenas pelo que a gente diz acreditar, mas pelo modo que a gente responde ao dia a dia quando essa fé é exigida. Não é só o que a gente diz crer, mas é como a gente se comporta nessa fé. Por isso que, para o apóstolo João, dizer em quem você crê diz respeito ao seu comportamento. Por isso que ele diz que pelo comportamento ele sabe quem ama a Deus e quem não ama. Ele diz, quem odeia o seu irmão não ama a Deus. Quem se comporta sendo inimigo do outro, esse está impossibilitado de crer. Porque fé é igual comportamento. Agora, depois que ele faz esse apanhado de Israel, ele passa para a controvérsia que está acontecendo na igreja de Corinto. E essa controvérsia girava em torno da carne sacrificada aí. Da carne vendida do mercado de Corinto. A igreja de Corinto estava cercada por uma cultura altamente religiosa e pagã, a gente sabe disso. A cidade de Corinto é uma cidade com 2 portos, um de cada lado. Então, uma cidade portuária, você já sabe que ela pode se transformar. Já perceberam que cidade onde tem porto, geralmente é uma cidade cosmopolita, vai ter gente de todo lugar, e geralmente uma cidade muito depravada. Não sei por que tem essa característica, mas é assim. Não sei se vocês conhecem Paranaguá, no Paraná. Aquilo lá é uma coisa estranha de ver. Eu conheço um pouco. Onde tem porto, e lá tem 2. Então você imagina Corinto. Corinto é isso. Altamente pagão, misturado com um monte de coisa. E sacrifícios, então, para vários deuses, eram realizados diariamente em templos. E a carne que sobrava desses sacrifícios era vendida no mercado. Era servida em
jantares sociais. E alguns cristãos, embriagados por essa liberdade, só no nome, mas na verdade era autonomia, essa autonomia cristã que não existe, embriagados por isso, e porque entendiam a sua identidade em Cristo, argumentavam: se estamos em Cristo e Ele está em nós, nenhuma carne pode nos contaminar. Afinal, os ídolos não são nada, não estão tão longe da verdade dos povos. Mas faziam isso não com humildade ou como fé, mas faziam como arrogância, né? Já que eu sou de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Já que Cristo está em mim, eu posso fazer o que eu tenho vontade, mesmo que o que eu faça me associe com aquilo que não tem nada a ver com Cristo. Eu sou livre, percebe? Despiste, mais uma vez. Esse pensamento tinha fundamento, como eu disse. De fato, os ídolos não são nada, não têm poder nenhum. Contudo, o problema não era apenas teológico, não é ter certeza disso, mas o problema é pastoral, o problema é relacional. Paulo sabe que o coração humano pode usar até a verdade para justificar um erro. Por isso aqui ele vai corrigir esse erro. E aqui ele afirma que, pela liberdade da consciência conquistada no Evangelho, tudo pertence a Deus. Foi o que a gente leu. E aquilo que a gente recebe de Deus deve ser recebido com ações de graça. E recebido com ação de graça não contamina. Se você orar por tudo que você come, não importa o que te ofereçam. Porque tudo é de Deus. Não importa se a pessoa fez alguma coisa com aquela comida. Não importa se aquela comida tem uma procedência de algum culto pagão espiritual errado. Se você orou, aquilo que foi preparado foi Deus quem fez. E orado, diz Paulo, tudo é lícito. Dado graça. Paulo sabe disso e diz que eles não estão nesse ponto errado. Paulo diz, no entanto, essa liberdade não é uma licença para agir com indiferença ao outro, para agir com indiferença quanto à fé do outro. Ou seja, existem princípios inegociáveis, como a adoração a Deus em tudo que a gente faz. Mas existem práticas que devem ser filtradas pela consciência e pelo amor. Paulo diz, vocês têm razão. São convidados para jantar? Não perguntem a procedência da comida. Ah, mas essa família aqui ela é meio estranha. São associados a alguns movimentos estranhos religiosos. Se te convidaram, vai lá, ora e come. Vai lá, ora e come, é o que Paulo diz. Contudo, ele diz, se tiver alguém lá que te avise disso, é sinal que essa pessoa ainda não tem a experiência que você tem, não tem a maturidade que você tem. Para ela, ainda aquilo é perigoso. E por causa da consciência dela, aí você não passa. Não pela sua. Paulo diz, rebaixe-se ao mais fraco. Olhe para o outro e diga, olha, porque ele falou, se eu comer, escandaliza ele. Eu sei que não há problema, mas eu não posso perder o meu irmão, porque ele ainda não entende sobre essas coisas. Então, por causa dele, eu não farei. É o que Paulo está orientando. Princípios inegociáveis, gente. Paulo está ensinando o quê? Que tudo o que devemos fazer ou o que fazemos deve promover dois propósitos maiores. Adoração a Deus, a glória de Deus, mas também a edificação do próximo. Como cristão, de alguma maneira, o outro é sua responsabilidade. Como cristão, o outro também é responsabilidade sua. Ele diz, então não faça por consciência disso, por amor ao outro. Então veja, vamos sintetizar o argumento de Paulo. Comer carne sacrificada num templo é participar da idolatria. Sim. Comer carne no mercado ou em casa alheia sem saber a origem não é pecado. Sim. Mas se o irmão advertir da procedência, a gente deve nos abster por causa da consciência dele. Sim. É isso que ele está dizendo. E a lógica de Paulo é simples. A liberdade cristã só é verdadeira se for limitada pelo amor. A gente só é livre de fato em Cristo se essa nossa liberdade é limitada pelo amor. Aí alguém dirá, mas se tem limite, então não é liberdade. Aí eu volto no que eu disse no início. Liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o que é certo. Existe uma frase brega, que muita gente colocou no Orkut ainda.
Ainda bem que essa frase sumiu da internet, ficou tão batida, né. A pessoa colocava lá ela fazendo uma loucura lá, sei lá onde, e escrevia assim: "Liberdade é pouco, o que eu quero não tem nome". Frase brega, não fazem nem ideia do que seja ser livre. Liberdade não é fazer o que eu quero, colocando em risco a fé do outro, a vida do outro. Liberdade é fazer o que é certo. A gente só é livre quando a gente cumpre a vontade de Deus. Então essa nossa liberdade tem um limite. Qual é o limite da nossa liberdade? Amor. Amor a Deus e amor ao outro. Quando a tua liberdade extrapola o amor, você não é mais livre, você é escravo de si mesmo. Você é escravo dos seus desejos, você é escravo das suas vontades, e os outros se tornam copos descartáveis. Você os utiliza, amassa e joga fora, porque logo vai ter outro copo para pegar. Não é assim? O nome descartável não é um nome atrativo. Se é descartável, eu posso jogar fora, alguém vai me dar outro. Agora que aquilo que não é descartável, a gente cuida, a gente guarda, não é? Aquilo que é feito para usar mais de uma vez, aquilo que é feito para usar uma vez só, e a gente trata seres humanos assim, sabia? Como um copinho de café. Eu não sei vocês, às vezes eu pego um copo d'água de plástico, eu fico com ele na mão um tempão, para não ter que pegar outro. Sei lá se isso é mania de curitibano, mas eu fico segurando aquele copo. "Por que você esse copo?" "Porque daqui a pouco eu vou ter vontade de tomar água, eu não vou pegar outro", mas é descartável. Uma coisa boba, tem um monte de copo. Mas quando a gente transfere isso para a vida, fica pior, né. A gente utiliza as pessoas conforme a gente precisa e depois joga fora. Paulo está dizendo: "Olha, a liberdade é limitada pelo amor". Então, quando advertidos da origem do que nos é oferecido, e percebendo que isso ainda bere a consciência de quem nos advertiu, não faça, não faça. Você vai num lugar, você tem a liberdade cristã de fazer o que você quer. Olha o ambiente e diz: se eu fizer isso aqui, vai escandalizar muita gente. Eles não estão ainda prontos para entender isso aqui. Então, eu não vou fazer. Eu vou me abster de fazer isso. Eu vou limitar a minha liberdade pelo amor que eu sinto pelos outros. Pelo amor que eu sinto pela consciência do outro, que ainda está caminhando para chegar onde eu cheguei. Que ainda acha que coisas e coisas santificam. Que a santidade está para fora de nós e não a partir de nós por dentro. Mas eu vou cuidar com isso. Para que esse irmão não fique escandalizado. Para que esse irmão que ainda não é maduro não desista. Esse é o ponto de Paulo. Isso vai mostrar que a liberdade cristã, ela é ativa e ela é relacional. Ela considera o outro mais importante do que si mesmo. Como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Então, fomos libertos, gente, mas não para fazer o que queremos, mas fomos libertos para fazer o que Cristo quer. A verdadeira liberdade está em dizer não ao pecado e ao egoísmo, quando poderíamos dizer sim socialmente. Percebe que a verdadeira liberdade está em dizer não para as coisas e não o sim para tudo? O verdadeiramente livre é aquele que olha para as coisas e diz: "Isso aqui eu não quero". Porque o escravo nunca dirá não para o prazer. O escravo de si mesmo, o escravo do pecado. O liberto disso, prova que é liberto não pelos sim que ele fala, mas pelos não. Então não se trata aqui de apenas abandonar a lei como um sistema de justificação, mas se trata também de compreender que a graça não elimina o nosso zelo pela santidade, não só nossa, mas pela do outro também. A graça muda a motivação. Agora a gente vive para agradar aquele que nos amou e se entregou por nós. E Paulo conclui dizendo o quê? Que ninguém procure o seu próprio interesse, mas procure o interesse do outro. Quando ele está dizendo isso, ele está ecoando as palavras do próprio Cristo. Isso aqui é fácil de fazer? Colocar a tua vontade em segundo lugar por causa da vontade do outro? Se diz assim, por um familiar, sim. Porque eu conto que a hora que eu precisar que ele negue a vontade dele por minha causa, ele vai fazer igual. Então a gente já está fazendo sempre pensando na reciprocidade, né? Mas e fazer isso por alguém que não acrescenta nada e que provavelmente nunca vai fazer o mesmo por você?
Foi isso que Cristo fez. Morreu pelos pecados do mundo todo. O mundo todo crê? O mundo todo se rende? Mas morreu pelos pecados do mundo todo. Aí se nós estamos lá, diz Jesus, você é muito bobo, sim. Você é bobo dos outros, você tem que ser mais esperto. Você é muito bonzinho, as pessoas se aproveitam. E a resposta de Jesus seria, mas o erro não está em mim, o erro está no outro, que se aproveita. Esse é o ponto de Paulo, todo esse texto, gente. A descoberta do amor de Deus gera não apenas amor próprio saudável, mas o profundo amor pelo outro. Em Cristo a gente aprende que quem ama não busca o próprio bem o tempo todo, mas o bem do outro, mesmo quando isso exige renúncia nossa, renúncia da ajuda. Só o Evangelho tem poder para gerar esse tipo de liberdade, assistida pelo amor. A liberdade de escolher o que é melhor, mesmo podendo escolher outra coisa. É só o Evangelho que faz isso com a gente. Então, o verdadeiro problema não está na carne sacrificada aqui para Paulo, sacrificada aos ídolos, nem nas regras externas que antes regulavam o comportamento religioso desse povo de Deus. Mas o problema está sempre no coração humano, sempre aqui, que mesmo depois de conhecer a graça, ainda tende a abusar da liberdade e desprezar o próximo, e desprezar o outro. A verdade central de Paulo aqui é a liberdade cristã só é plena quando está submetida ao amor. Você só é livre de fato quando você ama o outro mais do que você mesmo. Se o amor não limitar a sua liberdade, você é escravo, você não é livre. Escravo de você mesmo, escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades. Agora, quando o amor se torna uau, aí você abre mão até de conforto pelo bem do próximo, mesmo tendo às vezes a certeza de que não receberá reciprocidade nessa sua ação. E a gente é tão despistado que até nessa hora a gente se orgulha, né? A gente se orgulha de fazer o bem. Talvez uma das coisas mais difíceis que Jesus tenha mandado a gente fazer é o que tua mão direita faz que a esquerda não sai. Ah, lá no fundo a gente gosta de um vídeo, não gosta? Eu não sei vocês, mas eu desconfio desses negócios. De gente que pega um mendigo na rua e tira um monte de dinheiro e dá na mão. Daí todo mundo olha aqui, a ação, mas tá gravando aqui. Parece que quebra todo o princípio. Eu não sei vocês, eu acho que eu sou muito cético, mas eu já começo a imaginar que aquela pessoa só se sente bem se tiver mendigo. Se Deus tirar todos os mendigos da rua, ela se perde. Aí já não tem mais gente para ela dar dinheiro, daí ela tem que olhar para dentro dela. Enquanto tem gente necessitada que ela possa estender a mão como alguém superior, soberano sobre a vida, de que ela nem conhece, ela se sente satisfeita. E aí até a bondade está manchada de pecado. Vocês pensam como eu? Não sei se vocês pensam assim. Agora, claro que quem recebeu R$ 1.000 está pouco se importando, ele vai usar os R$ 1.000, ele não está nem aí. Né? Mas esse não é o ponto. Porque o que Paulo analisa aqui é o coração de quem faz. Então, às vezes, até os atos de bondade, nossa, estão manchados pelo nosso pecado. Manchados pelo nosso pecado. E aí a gente precisa olhar para esse texto e dizer quando que eu vou atingir esse nível aqui. Perseguir isso aqui. O coração nosso é ruim. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, da tirania da lei, mas também nos libertou de nós mesmos. Talvez seja essa a maior libertação da mesa da ceia. Nos libertar de nós mesmos. A gente ter agora a chance de discordar da gente. Discordar de si. Então, essa liberdade tirou a gente da vaidade, da presunção, do egoísmo, da autossuficiência. Essa libertação agora, operada na cruz, nos conduz a uma nova lei. A lei da consciência regenerada, sensível ao outro e rendida a Deus. Essa é a lei da consciência que foi regenerada pelo Espírito. O amor. O amor pelo. O amor
é esse regulador da nossa liberdade, porque a consciência regenerada não é motivada pela culpa legalista ou pela obrigação com os outros, mas simplesmente pela sensibilidade espiritual que considera o outro, às vezes, muito maior do que ele mesmo, do que si mesmo. E Paulo vai encerrar com um princípio que abrange tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o jeito que ele encerra aí. Ele diz: tudo o que você faz, perceba, eu estou cuidando do meu próximo e estou glorificando a Deus, então repita. E ele fala tudo, porque comer, beber, são obras do cotidiano, e é até dentro do contexto que ele está falando de comer carne sacrificada. Gente, se comer e beber tem que ser feito para a glória de Deus, quanto mais o resto, não é? Quanto mais as outras coisas que a gente faz. Se ele está dizendo que aquilo que é cotidiano, necessário, repetitivo, deve sempre ser feito para a glória de Deus, para a gente não perder o prazer daquilo que a gente repete, 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 e pode virar uma ação só mecânica, sem prazer, ele diz, não, tenha prazer nessas coisas, glorificando a Deus e amando o próximo, quanto mais outras coisas que a gente faz. Em resumo, a vida cristã é feita de decisões ordinárias, porém com impacto eterno. A vida cristã é feita de decisões diárias, simples, ordinárias e repetitivas, porém todas elas têm impacto eterno quando são realizadas. Todas elas. Um aperto de mão, um abraço, coisas que parecem nada, se feitas na graça do Evangelho, com a consciência da liberdade do Evangelho e feitas em fé, tem um impacto tem impacto eterno muito superior a qualquer outro impacto momentâneo que possa causar. Não é assim? Não tem coisas simples que fizeram por você e você não esquece? Para aquela pessoa foi só mais um dia, para aquela pessoa foi só mais uma vez, para aquela pessoa foi nada, para aquela pessoa não teve nenhum tipo de reação posterior. Mas para você, cada vez que você encontra aquela pessoa, você fica constrangido e diz: como é que eu pago? Ela já fez isso tem 20 anos, como é que eu retribuo? E não importa o que você faça, você sempre vai se sentir em dívida. Você sempre vai se sentir em falta. Por quê? Porque o que ela realizou tem um impacto eterno. Por mais que tenha sido, às vezes, pouco, pequeno. Contudo, a contrapartida também é verdadeira, né? Já teve coisas que fizeram por você que você disse: pode poder ter sido qualquer um, menos esse. Agora eu estou preso a esse aqui. Eu estou preso a essa gratidão. Será que Elias ficou amigo de corvo o resto da vida? Porque corvo levou carne para ele? Sabe quando Elias via alguém enxotando um corvo, dizendo: não, não faça isso, esse bichinho é gente boa. Esse bichinho é camarada. Percebe? Por isso que só o coração, gente, liberto de fato pelo Evangelho, entende que a sua liberdade é limitada pelo amor. Todos nós aqui somos livres. Todos. Podemos fazer muitas coisas, mas todos nós aqui também compreendemos que toda essa nossa liberdade se limita ao amor. E esse amor é revelado quando a gente restringe a nossa liberdade pelo bem de outro. E às vezes esse outro não é nem um irmão, não é nem um familiar, nem um irmão em Cristo. É um estranho mesmo. É um estranho mesmo para nós. E aí a gente não pode nem se orgulhar de ter feito bem, né? Aquilo tinha que virar tão comum e cotidiano a ponto da gente nem perceber que faz. Mas lembra do que eu disse no início? A gente é despistado por causa do nosso pecado. Tempo veio, tempo veio. Ele nos dá a pista falsa de prazer. Você chega lá, é só vazio. Não tem prazer naquilo. Só tem remorso. Só tem agonia. Cada pecado torna o próximo pecado mais fácil e mais acessível. Cada concessão que você faz torna a próxima concessão mais fácil de ser feita. E vai chegar um ponto que aquilo não é concessão mais, aquilo é necessidade.
Aí você não vive mais sem aquele pecado. É que nem hora extra, né. Quem trabalha fazendo hora extra? Eu conheci uma moça que era enfermeira, e ela entrava às 6 da manhã no hospital e saía às 2 da tarde. Daí ela ia para casa, ficava até às 4 da tarde em casa, e às 4 da tarde ela ia para uma casa cuidar de uma criança como home care, e dormia e ficava nessa casa até às 3 da manhã, para vir para casa dormir e 6 da manhã estar de novo no hospital. Isso todo o dia, tirando as folgas que ela tinha no hospital. Mas quando ela tirava folga, ela ia ficava no home care o dia inteiro. Daí sabe o que ela dizia para mim? "Pastor, é só para pagar as contas. Tô fazendo isso só para pagar as contas. Quando acabar as contas, daí eu fico só com o emprego de enfermeiro". Daí eu falei: "Sabe quando isso vai acontecer? Nunca". Sabe por que não? Porque o dinheiro do extra já faz parte do ordenado, não é o extra. Já faz parte daquilo que você precisa, então isso aí virou uma rotina, não acaba mais. Porque aquilo que era para ser o a mais, já entrou dentro do todo, e quando tu entra dentro do todo, você precisa do todo. E daí quando você precisa do todo, você se lasca. E eu não sei se ela faz isso até hoje, mas eu sei que até bem pouco tempo atrás ela continuava fazendo a mesma coisa. E aí? Com 2 filhos pequenos, os filhos ora com vó, ora com vô. Ainda que o pai tinha consciência, era mecânico e quando saía arrumar um carro, que ele fazia, ele não tinha oficina própria, ele ia nos lugares que pediam para ele ir, ele levava os filhos junto. Deixava os filhos brincando lá na oficina enquanto ele arrumava o carro para não deixar os filhos com ninguém. Porque tinha esse pouco de consciência. Mas a mãe, daí dizia assim: "É só para pagar as contas". Então a gente acaba sendo assim também. A hora extra nossa vira o todo, e aí a gente já não tem mais liberdade de fazer nada. Não é assim? Mas graças a Deus que o amor nos limita, graças a Deus que a nossa liberdade é limitada por aquilo que Cristo fez. Hoje a gente entende o que é ser livre, não é fazer o que quer, mas é fazer o que é certo, o que Cristo manda. Coloque-se de pé, vamos passar para si.